Você sente que foi iludido no relacionamento? Que antes era de uma forma e depois ficou diferente? O que será que aconteceu? Muitos falam aqui no divã que depois de casar, depois de morar junto, tudo mudou. Vamos ver por quê, vamos ver o que acontece. Venha conosco tomar café com Freud e Lacan. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, e estamos aqui para discutir conceitos de Freud e Lacan de maneira acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre a ilusão no relacionamento. Para a gente falar sobre a ilusão no relacionamento, a gente precisa partir do conceito de Lacan sobre o inconsciente. Então, eu vou falar sobre 3 pontos. O primeiro Lacan fala que o nosso inconsciente é a inter-relação ali do real, do simbólico e do imaginário. E nós estaríamos no meio entre esses 3 pontos. O tempo todo a gente se depara com situações do real, do simbólico e do imaginário. O real é diferente da realidade, a realidade está fora. Nós estamos vendo o mundo pelo real, simbólico e imaginário. E eu vou dar esse exemplo aqui, então, de relacionamento. Quando conhecemos uma pessoa, é o real. O que a gente sabe dela? O real é aquilo que não tem nome nem nunca terá. Porque se tiver nome, passa para o simbólico. Então, o real, assim, quem é ele? O que faz? Como funciona? Eu sei que ele me paquerou, ele ou ela, né? Assim, independente aqui de gênero, mas quem é ele? O que ele quer e tal. Então, a gente fica ali em estado de real. E isso, do meu ponto de vista, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a paixão. Tem tudo a ver com a paixão. A gente fala que quando eu fico apaixonada, né, fiquei efervescente e tal, parará. Mas eu sinto que, assim, se a gente for explicar, é um pouco por isso, assim, porque a gente fica em estado de real, a gente não sabe o que é, o que vem, será que vai ligar, será que vai falar, será que vai me convidar, o que vai fazer? Então, isso é um estado meio de alerta, estado de real. E a gente também já trouxe aqui a explicação do real, mas assim, o extremo do real é quando, sei lá, uma enchente, uma inundação, um fogo, né? E que a gente assim, nossa, o que é isso? Como lidar com isso? Eu não sei, é um indizível, é um impossível acontecer isso, mas aconteceu. Então eu tenho que lidar, e aí o aparelho psíquico não tem recursos para lidar com aquilo, fica ali em estado de real. Quando a gente vai conhecendo, vai lidando, a gente aquilo vai passando para o simbólico, a gente vai emocional, um processo emocional, de que a gente vai entendendo, vai conseguindo palavras para explicar. Quando alguém morre assim, a pessoa fica em estado de choque e tal. Depois, com o tempo, a gente vai lidando, a pessoa vai lidando, vai vendo que precisa a vida seguir e vai encontrando recursos e representações para aquilo. Bom, vamos voltar para a questão de relacionamento e a ilusão no relacionamento. Então, o meu ponto é que, primeiro, a pessoa não conhece, não sabe, mesmo que seja um amigo e tal, quando está no relacionamento, a pessoa vem diferente, não é? Então, a gente tem ali um quê de real, de não saber, não explicar e ficar naquela. E aí, o que acontece? Acontece que o imaginário vai à loucura, não é? Assim, a gente começa a imaginar 1000 coisas, montar castelos. Então, é aí que vem essa desilusão, porque a gente pensou em milhões de coisas, o quanto, tudo que a gente queria, todos os pontos, todas as alegrias, e quando a pessoa vai agindo, vivendo tal, o que acontece? Desilusão, porque ela é ruim, péssima, chata. Não, é só porque a gente criou o mundo, pensou em só coisas boas, a gente não deu. Quem é que fala assim, eu gosto dele, porque ele não sabe fazer uma coisa ou outra, ele não é bom nisso, ele tem dificuldade com aquilo. Então, não, a gente vai recobrir a realidade com o nosso imaginário só de coisas maravilhosas. E aí o que acontece? Cai assim. Então, este é o primeiro ponto da desilusão, do quanto a gente está em estado de real, vai tentando cobrir com o imaginário, e quando a gente vê, a pessoa é ela mesma e vai apresentando outras coisas. É só isso, assim. Obviamente, alguns são péssimos e tal, ou péssimas, independente de gênero, mas a questão é que a gente fez 1000 flores, a pessoa era estupenda, talvez nem
né? A gente montou uma pessoa estupenda, que talvez nem a gente seja assim, e quando a pessoa vai agindo, a gente cai ali. Então, esse é o primeiro ponto de desilusão, na ilusão do relacionamento, mas a gente tem que prestar atenção não só no outro, mas na gente, o quanto a gente está recobrindo com pensamentos muito magnânimos, assim, não é? Às vezes não é nem de um ser humano, que pensamos coisas assim muito acima. O segundo ponto é o convívio. Então, todo ser humano que convive. Então, o que é o convívio, assim, né? Essa questão de ir morar junto, de casar. Muitos falam assim, mas ele era de um jeito, casou, mudou totalmente e tal. Eu também senti isso, provavelmente meu marido sentiu, as pessoas sentiram. Por quê? Porque quando a gente vai viver junto, a gente vê muito mais o mau humor, a chatice, a parte, mesmo isso assim, quando a gente está namorando, a gente vê a pessoa sempre arrumada, sempre ela tomou banho para ir, se perfumou, se arrumou. Quando a gente está convivendo ali, a gente vê a pessoa de pijama, no pior dela, esse que é o ponto. E, então, por um lado, não há como não se desiludir, porque agora, putz, mas mesmo assim podia ter feito mais, podia ter sido melhor e tal. Eu concordo, né? Assim, que bom seria e tal. Mas o ponto é, assim, mesmo que a intensidade que é um relacionamento. Porque, assim, às vezes a gente fala assim, mesmo nossos amigos de muito tempo, as pessoas que a gente convive, vai morar junto, vai dividir a mesma casa, conviver ali no banheiro, sei lá, se tem uma bagunça, se joga roupa no chão, sei lá, que seja sujeira, que seja água, que seja a forma de cuidar do espaço. São muitos detalhes no relacionamento. Então, de novo, muito difícil não se desiludir. Agora, a questão é que relacionamento é um exercício da gente ir melhorando. E muitas vezes o que eu recebo aqui, a pessoa tem um monte de queixa, mas não falou de fato para a pessoa. Às vezes ela reclamou, não faz assim, olha aqui, de novo isso, mas sentar e conversar, pensar numa mudança, ter um plano ali e do que incomoda um, que incomoda outro, é muito importante, porque senão fica ali uma reclamação e tal, a expectativa versus o que é na realidade, vai reclamando e tem só desilusão e eu sinto assim. Então, qualquer pessoa que a gente fosse conviver teria essa desilusão, porque a convivência é isso, a gente tá lá cansado numa noite, deixou uma coisa ou outra, e qualquer um que a gente fosse conviver, a gente sentiria desilusão. E depois, no ponto 1, é isso, a gente, sim, não só no começo de namoro, mas para se casar, para ir morar junto, a gente recobriu também com o imaginário, cheio de aquelas expectativas de novo, às vezes assim, do arco da velha faraônica, assim, estupenda, que talvez nenhum ser humano conseguiria suprir. Essa é uma das maiores queixas e dificuldades no relacionamento. Então, por favor, dê o seu like e vamos para o terceiro ponto. E a grande questão de discutir isso é para que as pessoas tenham mais tranquilidade, assim, para saber que convivência é trabalhoso mesmo, para todo mundo, não ficar, porque aí muitas vezes a pessoa recobre outros. Se fosse aquele ex-namorado, tudo seria lindo, se fosse aquela pessoa. Não é verdade, porque a convivência é um exercício das dificuldades, das coisas trabalhosas e tal. Então, isso não existe de que existiria um lugar paradisíaco, a gente é que não conheceu. Não é verdade. O terceiro ponto é a questão de que tem um lado que o relacionamento tem um quê de ilusão realmente, porque assim,
Porque aquela pessoa, logicamente, aquela pessoa bate em vários pontos que a gente gosta, que a gente se dá bem, que a gente sente bem. E o que é bem bacana é quando a pessoa, quando o casal ali, quando o relacionamento ajuda a gente a gente a se impulsionar, não é? Cada um trazer, desenvolver o melhor de si, porque o fato a gente se encontra, não necessariamente todo mundo está grande, todo mundo está desenvolvido. E a questão é a gente crescer, se desenvolver e um ajudar o outro nisso, ajudar o outro no projeto e tal. Agora, o que a gente vê? Que algumas pessoas se separam, sei lá, se separam depois de 30 anos e falam que ficaram iludidas por 30 anos, não é? Isso acontece também. E a questão é essa, assim, do quanto o aparelho psíquico, Freud fala, né? O quanto a gente tem a realidade psíquica, isso eu já trouxe em vários vídeos. E nesta realidade, a realidade psíquica, é assim, quanto existem de desafios fora da gente, não é? Então, a convivência, o dia a dia, é um exercício diário e pedras no caminho aparecem, coisas acontecem e tal. Mas o grande ensinamento de Freud é que o aparelho psíquico tem malandragens, assim, digamos, sabe? Assim, tem mecanismos de defesa para que a gente não veja algumas coisas, para que a gente não interrogue algumas outras. Eles têm, né, sabe, recalque, forclusões, negações. A gente vive com esses mecanismos de defesa para a gente não se machucar. Só que nisso a gente vai criando, às vezes, algumas ilusões. E Freud, esse é o ponto do Freud, de que a gente, muitas vezes, o nosso passado, coisas que os nossos pais falaram, a égide sobre a qual a nossa família era montada, às vezes toda a família é montada, sei lá, num medo, numa dificuldade, num ponto, que aí a pessoa leva esta questão para o casamento. Então, sente assim, fica lá iludida, mas assim, mas ele tem dinheiro, me dá proteção, não sei o quê. Às vezes é uma pena, porque a própria pessoa poderia conseguir mais dinheiro, trabalhar, se desenvolver e fica naquela ilusão, mas só para falar que não é uma ilusão montada só no olhar dela, mas que tem a ver com inseguranças passadas, às vezes, sabe, assim, a família passou por traumas, por boicotes, por perda de dinheiros, ou não só que seja financeiro, podem ser inúmeros outros pontos, e a pessoa fica ali naquela relação meio que cega, com alguns mecanismos de defesa impedindo que ela veja. E eu, como analista, acho muito bacana que mesmo que leve 10, 20, 30 anos, o sujeito consiga se responsabilizar ali pelo que ele está vendo, o que está acontecendo, e possa se posicionar de outra forma. Então, é possível sim a gente ficar, e mesmo existem vários que trazem aqui, que ficaram não só no relacionamento, mas, nossa, fiquei iludido num trabalho por 10 anos, acreditei que vinha a promoção, que vinha a situação, que vinha alguma coisa e não veio, e passaram e tal. Então, o grande ponto, assim, é que são véus que a gente põe, e o que está encobrindo muitas vezes é a gente pagar um outro preço, fazer um outro esforço. E no relacionamento a grande questão é assim, sim, não dá para casar só com a parte boa da pessoa, não dá para ser na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Tem as duas partes e a gente não pode, assim, faz parte os dois pontos enfrentar. E quando a gente enfrenta, é muito bacana, porque a gente se desenvolve, o outro se desenvolve, a família cresce, e se a gente fica naquela expectativa de que fosse só coisas boas, muitas vezes a gente fica frágil, fica com raiva de que é uma ilusão, e não aproveita para, né, usufrui daquela oportunidade para crescer. Esse é o ponto das ilusões no relacionamento. Deixe seu comentário, dê sugestões. Até o próximo vídeo.